estudo aqui há 10 anos e, tipo, e desde o CA, da classe de alfabetização, eram 3 negros na sala, enquanto a maioria toda era branca, assim. E é muito tenso passar por isso, porque eu já sabia, eu entrei no colégio já sabendo que eu ia passar por isso, porque meu pai me avisou, e ele falou: Lara, você vai para o colégio de elite, e que se você passar por uma situação ou racista, ou enfim, por ser negra, você não vai poder ligar tanto, porque você tem que seguir adiante, você não vai poder ligar tanto pro preconceito, porque é um colégio que é assim, e que vai ter sua maioria branca, enfim. E a questão do professor, o primeiro professor que eu tive no Pedro II negro foi o professor Alessandro, inclusive um ótimo professor, mas ele foi o primeiro professor negro, assim, em 9 anos de colégio, né, que foi no ano passado que eu estava no nono, ele foi o primeiro professor negro que eu tive, assim. Não é que seja um erro, porque o colégio é público, é para todos, mas eu fico muito triste de não ver a população negra aqui dentro. Mais ou menos assim. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vinha mostrar pra você, pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vinha mostrar pra você, pra você. Somos crioulo douro, somos bem legal. Temos cabelo douro, somos black pal. Somos crioulo douro, somos bem legal. Temos cabelo douro, somos black pal. É o mundo negro que vinha mostrar pra você, pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vinha mostrar pra você, branco. Se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche branco e ficava preto também. E não te ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, porque quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia. Pra você, pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vinha mostrar pra você, pra você. Vai! E a gente está aqui para desnaturalizar isso, né? Não pode ser natural atitudes como essas. Então a gente está aqui como professores de história, como geógrafos, professores de geografia, sociologia, como equipe, para tentar falar sobre essa questão e desnaturalizar alguma coisa que está no nosso cotidiano e que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? E para acabar com o racismo aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que todo mundo, acho que se perguntar para os alunos eles vão responder a mesma coisa. A gente acha muito importante assim, que a escola esteja realizando eventos como esses, assim, e ainda mais como nesse nosso caso, né, em cima de um episódio tão importante, tão difícil, que foi o episódio de racismo vivido aqui na escola. Então a gente está tentando transformar, fazer uma limonada com esses limões aí, né, com esse limão do racismo. Então a gente está explorando a questão, né, da resistência negra no Brasil e fora, das africanidades e tudo mais, né? É uma forma dos alunos aprenderem fora da sala de aula, de forma lúdica, com jogos, com os trabalhos deles mesmos sendo expostos. Então é um orgulho e é muito bacana assim, a gente poder estar realizando trabalhos como esse aqui, assim, né, no Pedro II do Maitá. São os eventos bons, né, que conscientizam as pessoas, mostram que
que não é isso que elas pensavam. As pessoas entendem da visão da pessoa que é oprimida, não só olhando como ela se sente. É isso, mostra como é importante, no geral, a luta contra o racismo, que é uma luta, não é um negócio que a gente convive, é uma luta que a gente vive contra o racismo. Primeiramente eu fiquei, do jeito que me contaram, eu não senti tanto, como é que você pode dizer, tanta raiva, mas eu comecei rindo, mas depois eu percebi que a coisa era séria, então eu parei de rir e fiquei pensando, pô, tanto apelido pra chamar um cara, chamar logo disso, não tem sentido. Não importa a cor da pele, pra mim não importa. Eu queria, sabe, eu não gosto disso, eu sou totalmente contra o racismo e eu acho que não deviam ter feito isso, porque cada um tem, por exemplo, lá não foi no negócio do futebol, cada um joga do seu jeito, não importa isso, foi uma competição pra todo mundo poder jogar, então isso aí é muito feio que fizeram, eu acho que tem que ser punido quem fez isso. É muito ruim fazer, é muito ruim isso que fizeram com ele. Ele é o melhor goleiro da liga, ele ganhou o título, não tem como fazer isso só porque ele é preto, ele é da mesma raça que a gente, ele é negro, pô, não tem porquê, é o melhor goleiro, você vê o Pelé, o melhor jogador do mundo, não tem porquê fazer isso. Eu tava batendo em todo mundo que tava chegando perto dele, tava totalmente transtornado. Aí eu fui subindo pra sala, porque eu tinha aula, eu virei pra minha amiga que tava comigo na hora, cara, eu não vou pra aula, eu vou falar com esse garoto, ele deve estar se sentindo um lixo. Aí eu desci e fui conversar com ele, só que aí quando eu desci a direção apareceu e tudo foi meio que se resolvendo. A gente foi pra direção, teve uma reunião, eu faço parte da Comissão dos Negros, então eu falei um pouco a respeito do que eu achava, falei como eu me sentia, falei que eu achava um absurdo quererem desumanizar um garoto assim. Ele tinha 14 anos, sabe? Pra mim o mais absurdo foi que quem fez isso eram amigos do irmão dele. Então assim, foi muito agressivo, sabe? Foi muito bizarro, porque quando a gente foi pra direção, a gente se viu numa situação em que tava todo mundo ali tendo que provar para as pessoas que fizeram aquilo que o garoto que sofreu racismo era gente. Então, tipo, foi tudo muito bizarro, foi tudo muito surreal, até porque ele é super novo. E pelas conversas que eu tô tendo com ele agora, eu tô vendo que às vezes ele nem entende direito o que ele sofreu, sabe? É uma violência muito violenta e muito sutil. Então, tipo, foi tudo muito grande. Estão tratando, às vezes, como se fosse uma coisa muito pequena, como se fosse um exagero, mas foi uma coisa muito grande, muito dolorosa. Não é exagero falar de racismo, porque a partir do momento que a gente trata o racismo como uma brincadeira, a gente está deixando muito mais difícil combater o racismo. Se a gente fala que o racismo é uma piada, o racismo fica muito mais difícil de você dizer, olha, aqui é racismo, vamos combater, vamos mostrar que é um crime, porque fica uma coisa velada, uma coisa muito entranhada na gente. Então, tipo, racismo machuca, racismo dói, racismo desumaniza uma pessoa. E, tipo, pra gente que sofre racismo, é um impacto muito grande. A gente se sente numa posição muito inferior, e, tipo, a gente se sente perdido, a gente não sabe pra onde ir. E se viram pra gente e falam que aquilo é brincadeira, a gente fica, tipo, sem chão, sabe? Então eu acho muito importante dizer que racismo é crime, que racismo não é uma piada, racismo não é engraçado, racismo não é uma brincadeira, porque se você disser
que a gente tá se disser que, tipo, quem sofre racismo tá se fazendo de vítima, você tá tirando toda a luta daquela pessoa. Você tá dizendo que a luta dela não é importante e que aquilo é só uma vitimização e só uma forma de querer aparecer. Tem gente que fala isso, que tipo, diz que tudo é racismo, que quer aparecer pra dizer que tudo é racismo, sabe? Então eu acho que é muito importante lembrar que racismo não é uma brincadeira. É muito desagradável as pessoas ficarem xingando os outros, sendo que eles são a mesma coisa, no final vão ir pro mesmo lugar. Mas o racismo é só uma questão de xingamento? Não. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é uma questão de tipo, algumas pessoas excluem as outras porque elas são negras ou índio ou alguma coisa desse tipo. E muita gente tem muito preconceito. Elas falam que eu não tenho, mas elas acabam se afastando das pessoas. Racismo pra mim eu acho que é quando você tem preconceito por uma pessoa só ter uma cor diferente da sua, que basicamente é uma coisa científica, né? Que é mais melanina e não tem nada a ver, e você tira isso de coisas antigas que seriam os escravos, que hoje em dia não é mais uma coisa que ocorre aqui. Lógico, tem coisa ainda, mas não tem por que ter preconceito por uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e você ter preconceito por uma pessoa porque ela é negra, simplesmente. Racismo é uma coisa ridícula. Todos nós somos iguais, a cor da pele não vai diferenciar se a pessoa é boa, ela é ruim ou se ela é inferior a outra. Porque, no fundo, todos nós somos iguais, né? Então, eu tenho vários amigos assim, que por incrível que pareça, a gente já sofreu racismo e tal, mas isso não, pra mim isso não importa, porque eu acho isso ridículo. Ninguém é inferior ao outro por causa da cor da pele, a gente nasceu assim, a gente não tem como julgar, ninguém pode julgar o outro, entende? É isso. Que medida a gente pode falar que todos nós somos iguais? Bom, essa é uma questão muito difícil para responder, porque ao mesmo tempo que a gente ouve, tanto na vertente da lei, quanto na vertente religiosa, qualquer religião, né? Diz que todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante Deus, perante Buda, perante Krishna, mas é difícil eu falar sobre essa igualdade que eu não consigo, é desconcertante para mim, uma igualdade que eu não vivencio. A minha situação é sempre de diferença. E o pior disso tudo é vivenciar que essa situação de diferença é tratada pelas pessoas que não têm pele preta como eu, que é um exagero, que é impertinência, não é? Porque quando a gente ouve falar que todos somos macacos, a gente espera, para aí. Até um determinado momento, a nossa questão principal é: todos nós somos seres humanos, né? É trabalhar a nossa humanidade, e de repente a desumanização passa a ser uma coisa normal. Não é fácil para uma pessoa de pele branca colocar uma hashtag dessas, mas não é fácil, por exemplo, para mim, não é fácil para minha mãe, não é fácil para minha irmã, porque a gente vivencia o tempo todo uma necessidade de se mostrar igual. É uma máxima nas famílias negras, até pouco tempo, agora eu acho que isso pode estar até um pouquinho melhor, os pais falarem para as crianças na escola: você tem que se mostrar melhor ainda. Para você conseguir o lugar de igualdade, você tem que se mostrar melhor, porque se você é pior, você ratifica a crença de que você é ruim. Então eu desconheço a questão dessa somos todos iguais. Como é que nós somos todos iguais? Nossas instituições não avançam, né, no aspecto de dar uma mobilidade social aos negros, porque a gente vê no parlamento discursos racistas, a gente vê
em determinados trabalhos, como engenharia, medicina, ter poucos negros, né? Como a profissão de aviador também tem poucos negros. Se eu tiver um filho de 14 anos, 16 anos, ele pode andar na rua de madrugada sem documento para ser espancado, enterrado como indigente, como acontece com várias pessoas. O genocídio do povo negro é uma constante, é real, mas por que ninguém fala? Porque isso não comove. Porque se um menino louro na Barra da Tijuca morrer com um tiro sendo assaltado, é mais comovente do que 13 meninos na Baixada Fluminense sendo chacinados. Isso é igualdade? Eu acho que não é igualdade. Racismo para mim é um atraso social muito grande, porque é uma prática antiga, mas ainda hoje é presente essa prática que para mim é uma prática totalmente ruim e atrasada. Racismo para mim para mim, na minha opinião, é um processo de evolução do Brasil. Vem desde antigamente, os negros são menos favorecidos, são desmerecidos da sociedade. É isso. As pessoas, o racismo também não vem. A pessoa não nasce racista, ela sempre aprende em casa. São exemplos que ela sempre tem, desde criança. Acho que a base disso é um sistema que nos faz acreditar que existem seres humanos melhores do que os outros. Eu acho uma tristeza muito grande e eu acredito que uma pessoa de 16, 17 anos, seja lá a idade que for, no segundo ano, você já tem que ter uma compreensão maior acerca desse assunto. Eu acho lamentável que dentro de um ambiente escolar a gente tenha um modelo de opressão tão forte. Eu acho triste que aqui o número de alunos negros é muito inferior ao número de alunos brancos. E eu acho que só isso já reflete a nossa sociedade estamental. E eu acredito fortemente que o movimento de negros do colégio deve sim criar cartas de repúdio, deve sim cobrar mudanças na direção e deve sim repudiar com total força esse ato triste. O ambiente escolar reflete a sociedade e muitas coisas que a gente vê fora dos muros escolares também é refletido aqui, que é o racismo, os preconceitos, a discriminação. Eu penso que o racismo é um assunto muito complexo, que não pode ser debitado só na conta da falta de conhecimento. Não acho necessariamente que o grau de educação e de formação acadêmica de uma pessoa pode torná-la menos racista. Porque o racismo não é uma questão só de desconhecimento. O racismo é uma ação, uma prática. É uma ação, uma prática que perpetua uma situação de desigualdade e de hierarquia. E aqueles que se sentem hierarquicamente superiores a outros utilizam o racismo para perpetuar essa hierarquia. Eu acho que nós temos que pensar que a noção de hierarquia é constitutiva da nossa sociedade, constitutiva da nossa história. E se o racismo tem o efeito de colocar alguém que se considera superior ao outro numa posição de superioridade, ele vai continuar sendo praticado como forma de perpetuar essa pretensa superioridade de grupo. E o racismo, eu mesmo considero o racismo como uma ideologia de Estado, né, que vem das próprias instituições, como o silêncio, né, nos currículos escolares, no próprio fazer pedagógico dos professores, essa problemática do racismo. Né? Muitas matérias não abordam a visibilidade racial como deveria abordar, né, a riqueza da contribuição que os negros tiveram na história brasileira. E isso faz com que, quando se lembram do negro, lembram sempre que ele foi escravizado, que foi escravo. Não lembram dos negros em papéis positivos. Apesar de isso se reproduzir também fortemente nas novelas, na mídia, nos jornais também, cotidianos da cidade.
acho que foi muito inesperado, principalmente no nosso colégio, que ele é muito aberto e tem muitas diversidades. E não sei. O Pedro II é um colégio que ensina a gente a ter uma mente aberta, principalmente da quantidade de informação que a gente tem. E aí você chegar e presenciar num recreio, num jogo de futebol, que seria para divertir a gente, uma pessoa chamar uma outra de macaco, por causa de futebol, que já é um motivo fútil, e ainda ter preconceito, que é uma coisa pior ainda, sabe? Eu achei um absurdo, ainda mais que é meu amigo, sabe? Vocês se surpreenderam de acontecer isso aqui, então, no colégio? Óbvio. Tudo isso que ela falou de informação, de ser um colégio super aberto, super diversificado, e acontecer isso aqui. Um jogo de futebol que todo ano tem esse campeonato e nunca teve isso esse ano. E eu fiquei muito decepcionada desse ato ter acontecido aqui na escola, porque eu acho que em 2014, sabe, tipo, principalmente dentro de uma escola, que eu acredito que, tipo, a mudança acontece aqui. Você vê um adolescente cometendo um ato desse com um colega de turma, com um colega de escola, sabe? Eu fiquei muito decepcionada. Eu também acho que tipo, isso não deveria acontecer. Acho que isso não deveria acontecer porque todos são iguais, independente da cor ou raça ou qualquer coisa. E isso é tipo uma como é que se fala? É tipo decrescer, sabe? Então é isso. Você se surpreende isso ter acontecido aqui no colégio? Não, sei lá, eu acho que acontece em tanto lugar que, tipo, no colégio ia ser, tipo, uma das coisas, sabe? Poderia acontecer em qualquer outro lugar, no colégio, em casa, até em casa, tipo, tem famílias assim, que, tipo, por exemplo, se eu tenho um primo de outra cor, meu avô, meu tio pode não gostar dele, sabe? Tem, tipo, essa discriminação também. Eu me surpreendi porque, tipo assim, o Pedro II tem fama de ser um colégio super politizado. Lá fora, geral, abre a boca pra falar, tipo, eu sou do Pedro II Maitá, minha escola tem greve, minha escola faz isso e aquilo. Aí, quando chega aqui dentro, no dia a dia, você demonstra uma atitude, tipo, diversa do que a escola meio que prega, sabe? Tipo, que todo mundo é igual, que todo mundo aqui tem os mesmos direitos, não sei o quê. Então, eu me surpreendi, não pensei que isso fosse acontecer aqui dentro da escola. Na verdade, pra mim não surpreendeu tanto, porque embora você diga que muitos digam, isso não acontece mais tanto assim, eu ainda acho que o racismo existe muito presente, que o que surpreendeu foi ter sido talvez um ato um pouco mais forte, uma coisa que não era assim tão esperado, mas o tempo todo você vê atos racistas. Muito presente, mas nas escolas deveriam não existir. Sim, porque a escola é um lugar de diversidade, é um lugar que todo mundo tem que estar junto, então surpreendeu porque foi aqui, com uns amigos nossos. Por que aqui no Pedro II? O que surpreende ser aqui no Pedro II? O que significa isso para você? É uma escola pública com muita diferença de... Talvez nem tanto. Não sei. Aqui você tem uma ideia realmente do Pedro II ser um lugar com uma mente um pouco mais aberta, onde você tem mais possibilidades de diálogo e coisa e tal, e onde você tem pessoas que teriam uma cabeça um pouco melhor, pelo menos. É o que você espera, mas nem sempre acontece. É aquele negócio que todo mundo pensa que escola particular são pessoas formadas e escola pública são todo mundo junto, todo mundo diferente. Mas a gente também tem aula de sociologia que explica tudo, tanto que todas as aulas tem cada tema e tem racismo. Aí a gente sempre teve, desde o sexto ano, tem muitas conversas, muitos trabalhos sobre isso para principalmente não acontecer no nosso colégio. É como se o Pedro II fosse mais preparado para isso. Fiquei até surpreendido com o que houve. Tipo, aqui, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Por quê? Porque, olha, eu estudo aqui desde o segundo ano. Nunca sofri racismo. Pensei que o Pedro não seria nem um pouco assim. Não tem explicação direito, né, para isso. Então, eu acho isso muito ridículo que as pessoas fazem para discriminar o lugar. Qual foi o sentimento? Ficou indignado? Qual foi o sentimento que você teve lá? Eu fiquei indignado e fiquei com raiva. Raiva porque o cara pode ter ficado, sei lá, triste, pode ter ficado muito magoado, pegou o psicológico dele. O cara nunca deve ter acontecido isso com ele, isso deve ter pegado muito ele. Indignado porque Pedro II. O pessoal admira muito e, tipo, é o colégio. E indignado porque
preconceito. Pô, pra que isso? O cara errou, é futebol. Acontece. Então, não sei pra que isso. Eu fiquei surpresa disso ter acontecido no colégio, porque a gente vê, a gente sente que o colégio tem uma... as pessoas do colégio são pessoas que têm uma consciência um pouco diferente de pessoas que estudam em outro colégio. E eu imaginava que nessa questão não seria diferente, sabe? Porque em todas as questões entram nisso. E eu acho que o fato disso ter acontecido pode ter sido pela questão da representatividade. Porque muitas pessoas, por exemplo, professores negros aqui na escola, são muito poucos. Você não vê muitos professores negros, nem muitos alunos negros. São poucos alunos. No meu corredor dá pra contar nos dedos, em uma mão. E, assim, eu acho que tudo isso, todos esses fatores de não ter pessoas negras em cargos que para a sociedade são considerados importantes, levam e abrem margem para que as pessoas e outros, para qualquer pessoa, fale isso. Eu acho que a questão da representatividade entra nessa parte, a questão de você não ver uma pessoa negra ocupando um espaço que você considera de respeito. Então você não tem esse pensamento de que você tem que respeitar aquela pessoa. É um ambiente escolar, né? Pode acontecer na rua, com pessoas que você não conhece, pode acontecer qualquer pessoa, assim, não que vá passar em branco, mas aqui é um ambiente escolar, uma pessoa que você convive todo dia, você vê ela todo dia, aí acontece uma coisa dessas, é mais diferente, porque aqui é onde a gente aprende, onde a gente cresce pra vida. E vindo daqui de dentro já vindo daqui de dentro não sei explicar. Não sei explicar, depois disso.